Aí, voltando um pouco, né? Sim. Quando começou o lance da comunicação comigo. Porque eu estudava medicina e no meu aniversário, dia 2 de outubro, eu ganhei uma câmera do meu pai. Uma câmerazinha. Nossa, o meu não seca. E tirar a tampa do fundo aí? Ganhei uma Handicam, aquela que você usa pra filmar hoje, né, no seu canal. Ganhei uma daquela e aí, velho, eu comecei a querer fazer um vlog pra mostrar pros meus amigos de Campo Grande como é que era lá. Que não era tão ruim, igual eu imaginava. Porque eu via a fronteira e La Paz era um outro mundo. Ainda pobre, claro, estamos falando de Bolívia, mas um lugar muito legal. E aí eu criei um canal que chamava Vida na Bolívia. E comecei a postar. Tem, mas ele mudou o usuário, é difícil de achar, mas tá lá ainda. E aí eu comecei a postar uns vlogs. Não, mas eu quero saber exatamente isso, porque a gente nunca aprofundou nesse assunto, né? A gente falou das suas experiências e tal, mas como a gente troca ideia em um almoço, jantar, vai gravar... Muito rápido, né? Agora a gente tá indo embora. A gente conseguiu trocar ideia por isso. Eu tô com medo de tempo, a gente tem um tempo muito restrito. Não, tem tempo aqui. Então, mano, pessoal, um forte abraço pros amigos aqui de fora. Tem uma hora ainda não, tem uma hora e caralhado, porque eu falo que ia começar às 7h30. Não vem com essa não, porque você é grande. Não, mas se tiver bom, ele que vai definir, vamos. Então, mas eu quero saber assim, o que você sentiu? Porque você cresceu em Campo Grande, nascido e crescido em Campo Grande, e o que você sentiu de diferença com a Bolívia? Não do clima, tudo a gente pode prever. As pessoas lá, é diferente, não é? É diferente, velho. Então, mas me conta o que é. Mas é a questão do diferente. indígena. Também, La Paz tem se você for para Santa Cruz de la Sierra, que é o mais brasileiro, Bolívia mais brasileira possível, você não vai ter tanta diferença. Tem muito brasileiro morando, que faz até a faculdade lá, porque lá tem um lance da medicina, né? A medicina você não precisa fazer vestibular. Então, se você quiser estudar medicina agora, você vai para lá e se matricula. Se matricula, na verdade. E por isso facilita muito. Tem muita gente que tem um sonho de fazer medicina. Santa Cruz? É. Nossa. Só que em La Paz, a população é 70% indígena. Então, você tem um contato direto com a cultura muito forte, na rua, caminhando com as cholitas, que são aquelas senhorinhas com a saia, né? Aquela padrãozinho boliviano. Então, isso é muito legal. Você vai no cinema, muito legal, entre aspas. Eu morava perto de um shoppingzinho lá, e aí eu ia andando pro cinema, pra fazer alguma coisa assim. E aí, às vezes, as cholitas, elas têm são deuses do lugar, né? Fazem parte do lugar. Tipo as ciganas na Bulgária. Então elas têm 7 saias. E aí você vê pela ranhura, pelo tecido, pelo que tá desenhado, se elas são ricas ou pobres. E aí, ouro no dente também? Ouro no dente, mascando coca, um cheiro muito forte, mija, caminhando. Então, às vezes, eu tava caminhando na rua, rolava uma aguinha assim, eu falei, estão lavando a calçada. Na hora que eu vi, era uma tcholita fazendo xixi na minha frente, caminhando. E eu pisando na urina dela aqui, indo pro cinema. Então, tem umas coisas muito deles. Sério? Tem umas coisas de cultura surreal, velho. Por exemplo, tem um lance de normal. Casa, pavimento baixo. Eles enterram um corpo de lhama, um feto de lhama embaixo, pra Pachamama abençoar o lugar. Prédio. É indigente. Vivo. Joga a pessoa, embebeda ela, joga lá, cria um prédio em cima, e isso é coisa cultural. É um assassinato. Tem um filme que chama Cemitério dos Elefantes que retrata isso. Um dia assista. Fica a dica aí pra quem achou isso absurdo. Onde tá? Netflix? Eu assisti num DVD lá na faculdade. Elefantes? Cemitério dos Elefantes. E aí, isso é real, rola. De novo. Não vamos seguir que isso é da crime. Aí segue. Aí eu comecei a fazer e ganhei essa câmera. E eu falei, pô, eu preciso de alguma forma. Mas é curiosidade do povo. Tem um indigente. Tem. Sem família. O pessoal lá, velho, gosta de uma cerveja igual, de uma cachaça igual. Sim. Mas assim. As tretas. Mas surreal. As festas populares que saem na mão, todo surreal. mundo junto, sim. Mas eu quero saber dessa coisa. Na cultura indigenista, eu nem sei se pode falar assim. Não, lá São maias, né? Inca. Inca, perdão. Inca. Maia é Guatemala, Azteca, Isso, México e aqui. Inca, exatamente. Inca. E rola, velho. Vai construir um prédio. Eles o HSBC. jogam embaixo do pavimento. É uma coisa tipo assim. Indigente vê. Pega um mendigo. É isso? Pra dar certo? Pra dar certo. Se não tiver, não vai dar certo. O cara não arrisca, né? Mas assim... Não tô inventando, velho. Não, É real. não isso, não. Porque eu achava isso chocante também, né? Mas eu tô te falando. O poder do capitalismo ali, quem comanda são descendentes espanhóis. A maioria, né? Congresso, assim. Tirando o até Evo Morales, a maioria foi os Jiménez, enfim, os descendentes espanhol. Essa elite também segue esse preceito para fazer um shopping? Não sei te dizer.
Mas os raizão... Faz. E tem uma elite indígena. E era uma coisa... Mano, era uma parada que contava no City Tour. Tá. Tu ia lá pra um evento e falava, vou fazer um City Tour pra conhecer La Paz. E o cara falava, não... Aí você ficava, ué... Tem uma elite indígena? Ou isso são coisas que acontecem nas construções? É. Mas... Como é que é La Paz? Me diz assim. La Paz é um grande oco, é uma grande favela. Porque ela fica no oco da Cordilheira dos Andes, né? Sim. Então você, por exemplo, se você vai pra lá, você vai descer no aeroporto de El Alto, que é uma cidade do lado, como se fosse São Bernardo, Guarulhos. Só que ela é em cima. O pessoal ainda fala, quando o avião vai decolar de lá, ele cai. Né? Porque não dá pra subir mais, então é 4.200 o aeroporto. Aí você chega e vem descendo, 3.60. Só que se você olha, se você digitar aí La Paz no Google e ver a imagem, primeiro, é uma grande favela, porque são casas em tijolo, onde o centro ali tem os prédios maiores, Zona Sul também e tal, mas o grande é tijolo. E eu nunca entendi, porque o governo dava incentivo pra quem não pinta a casa. Então tem gente que a casa você entra, eu entrava lá nos meus amigos lá da medicina, da comunicação, por dentro era uma casa normal, mas por fora é um tijolão, igual favela mesmo. Sim, sim. E pela geografia do local, por ser morro, dá mais aspecto de favela, assim, sabe? De ser aquela coisa assim. Porque a gente acostumou em ver. No Rio e tudo. Então, essa é a sensação que você tem quando você vem descendo do aeroporto. E foi a sensação que a minha família teve quando a gente chegou. Quando a gente chegou e começou... Aí foi um motorista da embaixada buscar a gente, pô... E quando a gente veio descendo, velho, era o olhar de cada um de completo desespero. Nossa. De olhando assim, falando, caralho, velho, a gente veio pra um fim do Será mundo. Que o pai não viu isso? O pai errou, ninguém meteu no Google, La Paz... Mas enfim, fomos embora e pra pular tudo isso deu certo. Mas eu quero voltar lá quando o mosquitinho me picou, que eu fazia comunicação, que eu fazia medicina, eu tinha que estudar, era integral a faculdade e à noite eu passava estudando. E além da dificuldade da língua, que apesar de eu falar, optei por estudar espanhol na escola, já sabia falar mais do que os meus familiares, mas... Sim, por aqui vai ser queda. E aí eu ficava tendo que estudar de madrugada. Velho, estudante de medicina tem uma vida muito complicada, muito complexa, né? E eu não fui por paixão, fui por pressão, assim, de conversa com os meus pais. Por que você não faz medicina? Já que tem oportunidade, vamos fazer. E aí eu fui fazer, mas nunca foi meu... Tinha um pouquinho ali do lado biológico por conta da educação física, mas nunca foi meu sonho, né? E o cara precisa ter vocação pra ser médico. Lógico. E aí no meio do caminho, eu ganhei essa câmera, velho. Essa caceta dessa câmera que desandou tudo. Porque eu comecei a gravar, criei o canal, e o canal começou a dar certo, entre aspas, na época. Porque, velho, era na época de Felipe Neto e PC Siqueira. Os únicos. Não tinha YouTube. Quem tava lá era o início de tudo. Era 2011, 12 ali, que foi a época que eu fiquei 11, 12, 13. De 8, né? 7 pra 8. Mas aqui no Brasil, com a galera mais... Era o pessoal do stand-up, o Rafinha postando corte do show. Enfim, era um bebê engateando. Né? E aí, na época, eu... comecei a fazer o canal. E aí muitos mochileiros entravam em contato comigo. Tipo, velho, você mora em La Paz, eu preciso disso, pra ir pro Salar. Eu vou pra Machu Picchu, vou ficar aí 2 dias, onde que eu vou e tal. E eu comecei a combinar com essa galera de tomar uma breja. Eu falei, não, velho, vamos tomar uma breja, eu te explico o que eu sei, te conto o que tem aqui. E comecei a virar um guiazinho. Fiz 8 vezes a Estrada da Morte, que tem lá, uma das estradas mais perigosas do mundo. Fiz de bike, é um animal o rolê. E aí me chamaram pra ser guia dos brasileiros. Falaram, quando tiver só brasileiro eu vou te chamar e tal. Eu falei, não vou não. Mas eu virei um embaixador da Estrada da Morte pros brasileiros. Todo mundo que chegava... Lá é foda, hein? Meu pai falava, João, vai lá com eles, leva ele lá. Aí eu levava na agência, amiga minha, não ganhava nada. Vamos lá. E aí fechava e ia junto e tal, enfim. Seu pai louco pra arrumar pra ter trampo, um bico pra mim. Não. Seu pai louco pra ter trabalho lá. Se o cara cai ali... É dele, aplica dele. É muito foda, cara. Se dá uma merda, é embaixada total. São 2... não. Mantém 1 quilômetro de queda íngreme. Não, a questão é a seguinte. É uma pista pra 1 carro e meio e passam 2 ônibus. Eu consigo te achar aqui uma imagem. Não sei se a gente vai funcionar, mas enfim. Aí eu fiz pra caramba isso aí e comecei a gravar vídeo de tudo que eu fazia. Eu fiz da Estrada da Morte. Aí eu ia lá no centro, viam esse negócio da lhama. Porque o feto da lhama pode ser enterrado não vivo. O do humano era vivo. Então eles vendem os fetos da lhama na barraquinha, na rua. Você vai comprar uma Coca-Cola, um pão de queijo e um feto de lhama no mesmo lugar, assim, pendurado na barraca. Seco. E aí eu começava a gravar isso. Ia numa feirinha, mostrava. Aí tinha uma feira lá de doações dos americanos, que você ia lá, achava casaco da Gap por R$5, tênis da Van por 10.
da Vans, Nike, Adidas, tudo assim. E eu comprava tudo. A gente ia lá e eu queria mostrar isso. Falava, gente, olha só, tem uma feira aqui em El Alto que você vai... E vende desde tênis usado a macaco. A carro. Era uma feira que vende tudo, assim, sabe? A feira do rolo de lá. A feira de Acari. Exatamente, assim. E aí, pô, enfim, faz parte de tudo lá. E aí começou esse canal... Mas não tem macaco na Bolívia. Mas tinha lá, com igual o do Se Beber Não Case, com um macaquinho. O macaco do shake, do latino. Exatamente. O nome dele tinha um nome, esqueci o nome. Puta, eu lembrava. Eu lembrava também, mas o Covid... Mas de verdade, foi uma experiência muito boa, velho. E ali eu falei, pô, eu não quero estudar medicina mais, velho. Eu só quero fazer vídeo. Gostei disso aqui. Aí eu aprendi a editar lá. Subi pro canal, a internet da Bolívia era horrorosa. Aí tinha umas paradas que eu contava, tipo, o Evo tinha tirado o McDonald's da Bolívia. E só tinha o Pochos Copacabana, que era como se fosse um KFC. Peraí, Pochos. o frango de Copacabana. Polhos Copacabana. Copacabana é uma cidade de lá e tal. Então, enfim, você vai viver. Tinha um BK. Ele tirou porque ele... Não ele tinha. Ele tirou o McDonald's de La Paz? É. Mas qual que era? Não sei. Igual ele nacionalizou a Petrobras de lá? Não sei lá o que ele fez, velho. Lorido, Não carboneto, tinha. sonoros, E eu sempre que eu perguntava era, não, o Evo que tirou daqui. O Evo que tirou. Caraca. Mas era uma fake news ou era Não, uma coisa não governamental? sei. Saiu no jornal? Não lembro. Não. Já era uma coisa que tu já tinha. Quando eu cheguei já tava assim. É, porque é a mesma coisa que falar que o Lula é comunista, né? Não dá pra ser comunista com uma política A gente dessa. vai entrar nessa seara? Não, tô te falando só que... Respeito nisso daí. Não pergunta não. Aí seguimos. mas volto, pra gente concluir essa parte da Bolívia, foi isso, velho. Eu comecei a fazer o canal e aí eu falei, pai, é o seguinte, vou sair da medicina, eu tava tendo uns problemas de bullying, porque eu fazia federal lá. E o brasileiro queimado, com a galera, entre aspas, né, pelo boliviano, assim, é que eles ocupam as vagas das universidades particulares, né? E eu fazia federal. Então o pessoal não gostava de mim lá, os professores. Do nada? Do nada. E quando eu chegava, eu lembro que eu tinha que sempre... Toda vez que eu entrava na faculdade, era UNSA, eu chegava e tinha que fazer uma prova. UNSA. Universidade Maior de San Andrés. San Andrés. Aí quando eu chegava, eu tinha que fazer uma prova. Sempre tinha uma prova antes da aula. Esse era o método de ensino lá. Então, tipo, a histologia, anatomia, tinha uma prova quando eu chegava na faculdade. E depois da prova, o professor dava aula daquela prova. E era meio surreal, né? É pra forçar você a estudar sozinho, né? Ser meio autodidata, assim. Você já vai sabendo a matéria pra ele te explicar como você já sabendo. O professor também só que meio vagabundo. Só que antes da prova, tinha uma pergunta pra mim. Eu lembro até hoje, o professor Arévalos. Esse aí eu quase saí na mão lá. Ele virava assim, pegava um negócio, ele escrevia o nome dele no quadro, aí ele olhava e falava, El Brachuco. E a sala era stadium, assim. Não tinha igual aqui, que é 40 vagas pra... Tipo Michigan. Fala de largo. Tinha 200 pessoas... Você não faria isso. Segue. Dá um oi. Aí tinham 200 pessoas lá e ele fazia assim, ele pegava o giz, eu lembro, véio, total, porque aquilo me fazia muito mal. Ele virava assim, El Brachuco. Aí eu fazia... Aí ele fazia uma pergunta. Aí se eu não sabia responder, ele fazia assim com o giz. Ele apontava pra mim e fazia assim pra pai. Aí eu tinha que sair da sala, não podia assistir a aula dele. Se eu não tivesse respondido a pergunta que ele me fez. Será que o Arévalo tá vivo? Acho que não, porque ele já era muito velho. E eu estudava, velho, eu não sabia que pergunta podia ser. E era muito amplo. Entendeu? Então eu não Quando eu respondi a pergunta dele, velho, eu tava todo suado. E ele fazia assim, vale. Ele era... Muy buenos dias. E aí eu falava, meu Deus. Ele era europeizado ou era indígena? Vou ficar na sala. Era europeuzado. Grandíssimo, né? Um nirro. E aí, velho, mas muitas vezes eu tive que ir embora, velho. E aí o que eu ia falar pro meu pai, velho? Voltando pra casa. 8h30 da manhã, que eu fui 7. E eu cheguei lá e mandou embora. E eu não podia ficar. E era a aula dele o dia inteiro. Enfim, velho, era puxado o trem. Só que aí eu comecei... O que é? Vou fazer um negócio aqui, ó.